Olá, meus amigos, como vão vocês? Tudo bem? Estou com saudades. Hoje nós vamos retomar a nossa aula com outros dois arcanos. O arcano 18, que é o arcano da Lua, e o arcano 19, o arcano do Sol. Dois arcanos diametralmente opostos um do outro. O arcano da Lua é o número 18. É tido para muitos tarólogos ou para muitos desenhistas de tarô, para muitos místicos, como um arcano absolutamente nefasto. Por ser um arcano da Lua, ele é envolto em mistérios, ele é envolto em um clima, em um mar de magia, de introspecção, de mistério, de sedução, até de mentira, de falsidade. Não se sabe ao certo por que assimilaram esse arcano da Lua a tanto elo, a tanto aspecto negativo, a tanta ideia negativa acerca dele. Talvez por, na antiguidade, a lua cheia, fosse dada, principalmente na época medieval, a magia, as bruxas faziam magia na lua cheia, então talvez por esse fato. Mas também, ao longo dos milhares de anos, a lua cheia era a guia dos viajantes à noite. Era através dela que as pessoas podiam enxergar o seu caminho. Então não dá para entender esse contexto tão nefasto a respeito desse arcano. Eu jogo muito o tarô colocando o arcano da Lua como um arcano ligado à magia realmente, ao mistério, a algo escondido. Se vocês observarem na carta, são dois chacais, dois lobos ou dois cachorros, dependendo do desenho, olhando e uivando para a Lua, saudando a Lua. Logo abaixo, entre eles, tem um caranguejo, em alguns arcanos, em alguns tarôs, ou um escorpião escondido. É algo que está guardado, é algo que está escondido, algo que não aparece. Talvez por esse desenho, porque no Antigo Egito, os chacais, eles eram ligados à morte. Como o deus Anubis, a cabeça de chacal, ele era o deus da morte, e foi ele que ensinou o processo de mumificação. Então, tem muito contexto histórico e místico relacionado a esse arcano, para ele ter um aspecto tão tenebroso, tão sinistro. Também pelo fato do número 18. Qual é o número da besta? Se você dividir o número 18 por 3, não dá 6? O número da besta é 3 vezes 6, 666, dá 18. Então, existe esse aspecto também, o número 18 ser um número maléfico. Pela numerologia, você reduz, não é o número 18, mas é um 1 mais 8, que é o número 9. O número 9, pela numerologia, é um número de finalizações, de resgate, de cortes. Então, tem muita coisa que envolve esse número para ter esse aspecto tão nefasto. Mas, isso depende muito da colocação das cartas. Ela também pode vir, pelo menos para mim, ela pode vir como um aspecto de aviso. Use sua intuição, use a sua percepção extrasensorial, use aquilo que está dentro de você para você descobrir o que está escondido também, tá? Mas a carta em si é colocada por todos aqueles tarólogos antigos e até os mais modernos como um número de insatisfação realmente, como um número de falsidade, de duplicidade, um número de tristeza, de decepção, de magia negra, de ilusão, de enganação. Ela é regida por uma letra hebraica chamada Kop ou Kop, tá? Ela representa o que? O cerebelo, representa o aspecto feminino, tá? O aquecimento do útero e também o aquecimento do útero, que é da satisfação, e também o lado mais soturno da mulher. É o lado falso de cada uma de nós. Infelizmente, a lua é ligada a nós, meninas. Não podemos fazer nada, como o sol é relacionado aos homens.
tá bom? Talvez porque em linguagem indígena a lua seja a vovó e o sol seja o vovô. Tanto é que em reiki xamânico nós colocamos vovô sol e vovó lua como pai céu e mãe terra. Então tem, olha só quantos aspectos essas cartas da lua e do sol podem ter. Os aspectos evolutivos dessa carta é a superação do medo, tá? Vencer, por exemplo, o medo do escuro. Por que tantas pessoas têm medo do escuro? Por causa dos seus instintos mais primitivos. O escuro é o que não podemos ver. Então nós sempre temos medo daquilo que nós não podemos atingir, daquilo que nós não podemos tangir, daquilo que não podemos sentir, não podemos ver. Então nós desenvolvemos um outro instinto nosso mais primário, o olfato, pelo cheiro, se estamos sozinhos no escuro, vai pelo tato, apalpando as coisas, tocando as coisas. Então o aspecto evolutivo desse arcano é a evolução de si próprio em si próprio, é vencer as suas barreiras, é vencer os seus medos. Porque você vê a carta da lua tendo 2 chacais, e você evoluindo é aquilo, você não pode evitar o confronto com os chacais, mas você vai seguir o caminho adiante. Você vai vencer esses obstáculos e continuar no caminho, vencer o seu medo, vencer a sua agonia, vencer a si próprio, porque superar o medo é superar a si próprio. Espiritualmente vencer um confronto. Porque estamos todos os dias de nossa vida em confronto espiritual. Do mínimo ao máximo, do máximo ao mínimo. Então a lua nos remete a esta evolução espiritual, o confronto de nós mesmos, tá? Os aspectos negativos dessa carta são a total entrega às ilusões, a total entrega ao medo, o medo tanto real como irreal, a entrega total do medo aterrorizante. Vem aquele ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, é mais ou menos por aí. Você nem corre e você não corre e fica lá esperando só o bicho te pegar. É você se entregar ao medo, se entregar à sua própria perda, tá? É o aspecto negativo dessa carta. Em relação a familiares ou amigos, a carta da lua é aquela carta que do tanto faz como tanto fez. Faz para mim, eu faço para você. É uma carta de marasmo no aspecto familiar ou no aspecto amoroso, no relacionamento de uma forma geral. É uma carta indiferente. Você nunca, quem está falando com o aspecto da lua, nunca sabe exatamente o que ela está pensando. Ela tem vários pensamentos a respeito de tudo o tempo todo. Ela é completamente flutuante. Quando você coloca a carta da lua em uma jogada de tarô, dependendo das cartas que acompanham, sempre isso, você não pode... Se você tem um cliente à sua frente e que ele conhece alguma coisinha do tarô, ele vai falar, nossa, eu estou enfeitiçada até a raiz do cabelo, sua magia negra, sua maldade. Essencialmente não. Não necessariamente. Tá? Pode ser algo que ela tem a esconder e é tão profundo que às vezes que ela já transformou aquilo. Então você tem que ter muito tato na colocação de uma carta, quando uma carta da lua aparece ligada a uma carta do consulente, por exemplo. Uma carta íntima, uma carta no trabalho, uma carta relacionada ao trabalho pode ser um puxão no tapete, uma carta íntima pode ser algo escondido que ela não quer revelar para ninguém, ou algo que alguém esconde dela. Então é sempre analisar o contexto de cada uma das cartas. A carta da lua é uma carta sensível às interpretações. Então tomem sempre muito cuidado com ela, tá? Como a lua, ela é envolta em milhares de mistérios para todos os lados. A lua também é bonita para se namorar, para se amar, para se meditar, para se recarregar das baterias, tanto quanto o sol. Só que é o aspecto mais soturno dessa energia. E cada um de nós tem a energia boa e a ruim. E não vivemos sem nenhuma e sem a outra, não podemos existir. Tá? Precisamos dos dois lados da nossa força para caminhar juntos, lado a lado.
Essa carta pede isso. Olhe o que está ao seu lado, tá? Vamos agora para a nossa carta do Sol. A carta do Sol, pelo menos para mim, coloco o tarô e eu acho a carta mais linda do tarô, é a carta do Sol, tá? É o arcano 19. Quantas religiões basearam-se no culto ao Sol? Akhenaton, um dos maiores faraós do Egito, ele dedicou a sua vida exclusivamente ao culto ao Sol. Ele aboliu todos os outros deuses e deixou apenas o Sol. Não é à toa que ele acabou, assim, sumindo, né, tadinho? Ele foi colocadinho de lado, assim, né? O filho dele, Tutankhamon, também foi extinto pelas crenças do pai. Eles não sabiam que apito, que banda tocava o Tutankhamon, né? Então ele cordialmente foi despachado, né? A carta do Sol é uma velha tradição de divindade. Ela tem milhares de anos de tradição divina, vamos colocar assim. Não a carta, o Sol. Por isso essa carta é tão poderosa, porque, olha só, em termos de planeta, o Sol está no centro e os outros planetas orbitam ao seu redor. Quantos planetas dependem da energia do Sol? Quantos planetas, como o planeta Terra, ela depende essencialmente da energia do Sol. Sem energia do Sol ela morre, ela esfria, as pessoas morrem de fome, as plantas não têm como se reproduzir, os animais não têm como se reproduzir, o homem não tem como se aquecer, nada disso, então o planeta morre. Certo? Nossa galáxia tem quantos sóis por aí afora que não conhecemos, e cada planeta que está em sua órbita depende dessa luz do Sol. O Sol é a essência da vida. A carta do Sol aqui, ela representa as benfeitorias, representa a alegria, a constância, a flexibilidade, a força, a energia, a prosperidade, a imortalidade, a consciência de Deus. É a consciência divina de Deus para nós e do nosso encontro para com Deus. O Sol é a representação de todas as coisas boas, é um resumo de todas as coisas boas. É a carta do Sol. O 9, o 1 e o 9, ele é o quê? Esse arcano é composto do primeiro e do último número, né, da numerologia. Tá? Ele é o princípio e ele é o fim. E contém todos os outros ali dentro. Né? Ele espreme todos os outros números ali dentro. É o começo e é o fim de uma numerologia. Ele é a perfeição intelectual. Ele é regido pela letra Resh, letra hebraica, Resh, que é per se, é o centro. Intrigante, não é? Tanto que essa carta do Sol, ela não apresenta aspectos negativos. É a única carta do tarô que não apresenta aspecto negativo nenhum. Porque é a energia central que emana do universo. Tá? O aspecto negativo que você pode ver nessa carta é um deslumbramento excessivo da sua própria força. É a pessoa autoconfiante demais. Ela acha que se de repente eu der na telha, eu vou me jogar do precipício, eu vou voar como um passarinho. Porque ela confia que ela vai fazer aquilo. É uma determinação excessiva. Essa carta só tem aspectos positivos para mim. Em uma jogada de tarô onde você vê muitos elementos ruins, aquela carta do Sol aparece, é como o guia espiritual, o mentor espiritual que aparece, um líder espiritual que aparece ali para queimar os miasmas que acompanham a vida daquele consulente, para queimar as energias negativas, para iluminar as trevas, para acabar com as trevas. A partir do momento que ele iluminou, acabaram-se as trevas. Então a carta do Sol é uma carta essencialmente positiva, totalmente positiva. O único aspecto negativo que aparece nela é o deslumbre, mas se ela aparece numa carta do consulente, por exemplo,
que mostra que a personalidade desse consulente é de um vigor tremendo. E às vezes é uma pessoa tão confiante que ela acha que é insuperável. É o único aspecto negativo. É quanto mais sai na carta do consulente, assim, em termos de personalidade, para definir uma personalidade, tá? Mas de maneira geral, não. De maneira geral, a carta do Sol é totalmente positiva. Ela energiza tudo e a todos ao seu redor, todas as situações ali. Você coloca essa carta numa mandala astrológica, que ela aparece no centro, ela realmente está iluminando todos os aspectos daquela carta. Ela é o centro. Ela traz aquela luz, ela traz aquele conhecimento. Ela mostra assim, Deus está aqui. É a carta representativa da figura divina, da imortalidade, do poder, do prazer, da pureza, da alegria, da felicidade, da saúde, da energia. A carta do Sol tem tudo isso de bom, tá? Bom, nosso tempo está acabando, vou ficando por aqui. Nós temos uma última aula falando sobre todos os arcanos maiores. Eu falarei dos arcanos 20, 21 e 22 e vou finalizar esse ciclo de palestras. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo meu e-mail aqui da TVSU. É Lina com Y, tá? lina@tvsu.com.br. Eu também atendo entrando no site da TV Saravá Umbanda, por favor, tá? É www.tvsu.com.br, onde vocês podem ver todas as aulas, que tem um arquivo na biblioteca, e todas as aulas que estão à disposição de vocês, sobre vários aspectos, inclusive da Umbanda, tá? Tudo. Aqui, ABC da Umbanda, várias palestras. Eu agora de cabeça não sei, porque eu sou meio lerdinha, não guarda tudo mesmo. Mas qualquer dúvida, mandem um e-mail para mim, lina.com.tvsu.com.br. O telefone da loja onde eu trabalho é 3271-7571. Vocês podem marcar um horário comigo ou ligar para o meu celular também, 9166-3640, código 13, tanto do celular como da loja, tá bom? No mais, espero que vocês fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula e namastê para vocês. E fala